Aplaude ao Senhor nessa manhã, aplaude ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Está aqui uma coisa que eu não sabia, que o profeta Isaías gostava de cantar e era compositor. Isaías capítulo 5, ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertibilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Pode sentar. Desde já agradeço ao apóstolo pela confiança. Eu espero que a mídia esteja filmando, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu ministrei no Semeando Família. Estou na fila, tempão. Estou com a senha na mão assim, meu Deus, quando é que será? Quando eu li esse texto, eu fui ministrado de uma forma muito simples, mas não simplória. Eu fui ministrar de uma forma simples porque o evangelho é simples. Eu vi Isaías cantando esse romance. Quando ele começa: cantarei ao meu amado a canção do meu amado. Eu falei, nossa, ele estava inspirado. Ele começa a dizer assim: o meu amado plantou uma vinha num terreno fertibilíssimo. Então eu comecei a entender, meu amado plantou uma vinha, vinha simboliza Israel. Então Deus colocou Israel numa terra maravilhosa, numa terra fértil, sim ou não? Aí ele falou assim: sachou-a, limpou-a. Sachou-a quer dizer o arado, né? Tem o tal do sacho, uma ferramenta tipo uma enxada, né? Ele arou a terra, tirou as pedras. Eu comecei a pensar, ele tirou os heveus, os heteus, os jebuseus, tudo quanto é eu que tinha lá, cananeu lá, ele saiu tirando tudo. Deixou a terra limpinha. Pelo menos era para ter tirado tudo, mas Josué não entendeu o mistério todo. Mas isso aí fica para outra mensagem. Mas ele foi limpando a terra. E plantou lá uma torre. Por quê? Porque era costume nos vinhedos daquela época ter uma torre de vigia para ninguém deixar o ladrão pegar as uvas ou animais silvestres atacarem as uvas. Então tinha uma torre de vigia. Eu comecei a imaginar a fortaleza de Jebus. Para quem não sabe, a maior dificuldade de Israel foi tirar os jebuseus de lá, porque a fortaleza deles ficava lá em cima. E quando Israel atacava, eles tacavam pedra lá de cima, flecha lá de cima. Como é que entra? Você vai ver no livro dos reis, no livro das crônicas também, que Davi fala assim: eu vou entrar nessa fortaleza. E o rei dos jebuseus zomba de Davi: pode vir, rapaz, qualquer cego aqui mata você. Ele vai: vou entrar aí, eu vou matar cego e tudo. Davi fica olhando para a poderosa Jebus, mas todo soberbo, altivo, não costuma olhar para baixo. Davi: é por baixo que eu vou entrar. Eu comecei a entender, o caminho do crente é na humildade. Ele entrou pelos dutos de esgoto. Saiu lá dentro da cidade, tomou Jebus. Jebus você começou a conhecer como Jerusalém, uma das maiores fortalezas davídicas, cidade de Deus, lá em cima das montanhas. Então Deus botou o quê? Uma torre, Jerusalém. Então tinha terra fértil, tinha torre e colocou ali um lagar. Para quem não sabe, um lagar é aquela bacia grande de madeira, onde na tradição as mulheres pisavam as uvas. Acredito eu que até hoje os pés das mulheres são mais limpos que os pés dos homens. Pode ser isso.
É. E quando tem um lagar, significa que as uvas produzem o quê? Vinho. Vinho fala de quê? De alegria. Então Deus deu uma terra fértil, Deus colocou uma torre, quer dizer, Deus começou a vigiar a terra, guardou a terra, e Deus liberava sobre aquele povo alegria. Aí ele termina a frase dizendo: tinha tudo para dar uvas boas, mas deu uvas bravas. Nossa, que notícia ruim. A música estava tão bonita, a composição estava tão linda, estava tão romântico o negócio. E como é que ele termina a canção desse jeito? Tinha tudo para dar uvas boas, mas deu uvas bravas. Eu até pulei o trecho que ele fala que ele separou as melhores vides, quer dizer, as melhores sementes. Quando você pensa que Deus separou as melhores sementes, você pensa que Deus separou os melhores homens, Deus separou profetas, Deus separou patriarcas. Tinha tudo para dar certo esse negócio. E se você quer entender o que são uvas bravas, você tem que entender o que Isaías está querendo dizer com os frutos bons e frutos ruins. E se você for ver Isaías capítulo 1, eu não vou parar para ler aqui para não ficar extenso, mas no versículo 17 ele fala assim: olha, eu não quero o seu culto, não quero a sua festa, não quero as suas festividades de lua nova, eu não quero as suas cerimônias. Pega o seu incenso e leva da minha presença. Enquanto você não se retratar com o órfão e a viúva, enquanto não houver justiça em Israel, enquanto não houver arrependimento de pecado, eu não quero o seu tipo de culto. O meu fruto não convém de tradição, o meu fruto não convém de músicas bonitas. Eu não sou ludibriado por orações poderosas. Amado Deus e eterno Pai, aleluia, Senhor inefável, transcendente, Deus de todo o universo, aleluia. E usa palavras bonitas querendo convencer Deus, quando na verdade não é aquilo que está na sua boca, mas é aquilo que está no teu coração que importa para o Senhor. Não venha na minha presença sem antes praticar o bem. Israel tinha tudo para se tornar luzeiro das nações, a nação exemplo, a nação que cuida um do outro, a nação que ama uns aos outros, a nação que socorre, a nação que não deixa ninguém para trás. Mas tudo que Deus não queria aconteceu em Israel. Desigualdade social. Se você estudar o profetismo de Israel, você vai ver. Eu acabei de refazer um estudo agora dos profetas menores. Você vai ver Miqueias falando desse descaso social. Você vai ver Joel falando da ganância desse povo e por que Deus permitiu que os gafanhotos invadissem aquela terra. Você vai ver Deus cobrando do povo, porque não adiantava nada Israel vencer batalhas e dentro da cidade soldados atirarem nos próprios soldados. Não adianta nada adorar e glorificar o Senhor e deixar os feridos para trás. Não era esse exemplo que Deus queria. Mas para tornar essa mensagem um pouco mais leve, eu quero conduzi-los até João capítulo 15. E o texto de João capítulo 15, versículo 1 começa Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Isaías diz que Deus plantou uma vinha e aquela vinha tinha tudo para dar uvas boas, mas deu uva ruim. Aquela vinha se tornou uma vinha falsa, uma vinha cheia de tradições, cheia de rituais. E Jesus aparece agora no cenário dizendo: aquela vinha falhou, mas eu não vou falhar. Eu sou a videira verdadeira. Aqui tem fruto bom.
Aí Jesus fala assim: olha, toda vara que está em mim dá fruto. Oh. Jesus fala assim: Pedro, joga a rede do outro lado. Aí Pedro joga a rede do outro lado e vai um monte de peixe. Aí Pedro pensa: não tinha peixe, pesquei a noite toda. Se agora tem peixe, porque isso é milagre. E se é milagre, ele é um homem santo. E se ele é um homem santo, eu vou ficar longe dele, porque eu vou contaminá-lo. Tradição de Israel: o sujo contamina o santo. Jesus fala assim: vem cá, Pedro, que eu sou o santo que purifica o sujo. Eu farei de você pescador de homens. Eu farei de você pescador de homens. Eu farei de... Meu Deus! A minha santidade vai santificar você, Pedro. Porque se você está em mim, você vai dar fruto. E olha que bacana, é simples, eu não falei, é simples. Aquele que está em mim e não dá fruto, não me contamina. O Pai corta e joga fora. Viu como que é simples? Você está em mim e não está dando fruto, então por que você quer relacionamento comigo? Por que você me chamou para conversa? Por que você dobra o teu joelho para orar durante a noite? Por que você vem para a consagração? É só para assistir? É só para ser mais um na plateia? O que está acontecendo? Se você veio até a mim, vamos nos relacionar e vai nascer filhos, vai nascer fruto, vai nascer... Se está em mim é para frutificar. Se está em mim é para gerar. A mulher toca nas vestes de Jesus e é curada. Jesus fala: para, que não é assim que funciona. Como é que é? Pega a cura e vai embora? Primeiramente, relacionamento. Quem foi que me tocou? Todo mundo fala assim: ué, Jesus, não estou te entendendo. Pois é, vocês não sabem de nada, mas eu sei que tem alguém aqui que precisa entender que não é pegar o milagre e ir embora, ela tem que se relacionar comigo. Pegar o milagre e ir embora, vai pecar de novo lá na frente, vai se perder de novo lá na frente. Mas quando se relaciona, ouve do Espírito Santo aquela voz poderosa que só Ele pode falar: ei, os teus pecados são perdoados, vai e não peques mais. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua... Quando está em mim... Aí eu fiz um curso de botânica para entender o que é enxerto. Os irmãos perceberam que foi ironia, tá, irmãos? Não fiz curso, coisa nenhuma. Só entrei no Google para saber o que era esse negócio de enxerto. Enxertado na videira. Aí eu vi o cabra pegar um galho de limão, abriu assim a laranjeira, assim, os galhos da laranjeira, enfiou o galho de limão e amarrou. Deu uma molhadinha lá e deixou o negócio amarrado. Quando voltou lá, o galho de limão deu fruto. E o cara foi lá, arrancou o limão, o galho do limão, e abriu, não era limão, era laranja. Falei: mas o galho não é de limão? Pois é, mas foi plantado na laranjeira. Não importa de onde vem o galho, o importa é a raiz. É simples. Se Jesus é a raiz e eu estou nele, não é mais o meu fruto que sai, tem que sair o fruto dele, tem que sair o fruto dele, porque a glória é dele, a honra é dele. Não pode estar em Jesus e sair ódio do meu coração, não combina com Jesus. Não posso estar na videira e sair vingança do meu coração, não combina com Jesus. Eu não posso estar na videira e desejar a promiscuidade, isso não combina com Jesus. Estou na videira, cometi delitos e pecados, mas estou na videira. Estou recebendo a notícia da videira, informação da videira. Eu estou recebendo a saúde da videira. E o Espírito Santo vem para mim e fala: filho,
Se arrependa, porque o Pai vai dar uma podada e você vai voltar a frutificar. Mas se você continuar no teu pecado, o Pai vai te cortar. Não é ameaça. Não é legalismo. É evangelho. É a boa notícia. Podemos permanecer no Pai, podemos ficar no Pai, através do arrependimento, porque aqui tem misericórdia e graça, aqui tem misericórdia e graça. Começa a dar o meu fruto, diz Senhor Jesus. Sabe por que o Pai poda? Para você dar mais? Dar mais? Todo mundo coloca o S, frutos. Mas João 15 está escrito, para que vai dê mais fruto. E por que Jesus fala fruto e não frutos? Porque você vai entender lá em Gálatas capítulo 5. Porque o fruto do Espírito é. Alguém lembra desse versículo? Então vá para casa e lê. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ei, esse é o que eu mais gosto. Domínio próprio. Esse eu estou treinando. Fruto. Gente, se você era uma pessoa desregulada da vida e agora foi enxertado na videira, você começa a dar fruto. Sabe o que acontece com o seu fruto? Ele serve de testemunho. Quem te conhecia vai achar estranho sua nova forma de viver, seu novo estilo de vida. Tem uma passagem em João capítulo 9 que eu acho muito interessante. Você conhece? A cura do cego de nascença. Para quem não sabe, a Bíblia diz que o Messias curaria cegos. E na tradição de Israel surgiu uma ideia de que o Messias é o único capaz de curar um cego de nascença. Sabe por quê? Um cego de nascença, ele nasceu cego, punido por Deus. Pecado dos pais ou pecado dele mesmo. Pais, o judeu acreditava que o bebê podia pecar na barriga da mãe e nascer cego. Tradição estranha, né? Então, se ele pecou, ou se os pais dele pecaram e nasceu cego, foi Deus que cegou, então só Deus pode curar. Aí Jesus vai, cospe no chão, joga o lodozinho nos olhos do cego, e ele só deixou Jesus botar o cuspe porque ele era cego. Se ele fosse surdo, ele falava, vai botar essa baba aqui não. O cara não estava vendo nada, botou lá e ele foi, lavou, falou, estou vendo. E quando ele se apresenta aos sacerdotes, ele fala assim, olha, eu era cego de nascença e agora eu estou vendo. E os sacerdotes falam assim, não é possível que você seja um cego de nascença. Por quê? Porque os sacerdotes não queriam acreditar que Jesus era o Messias. Jesus não podia ser acreditado como Messias, mas aquele pecado dava o aval de que, aquela cura dava o aval de que Jesus era o Messias. E aí ele pergunta para os pais da criança, o pai do menino, os pais do menino falam assim, olha, o menino tem idade já, pergunta para ele, que eu não quero me envolver com vocês e ser expulso da sinagoga. Aí chama o menino de novo e o menino fala uma coisa assim para eles que eu acho bem bacana. Olha só, vocês estão falando que ele é anátema. Se ele é anátema eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Simples. Simples. Ninguém permanece da mesma maneira depois de se encontrar com Jesus. Se você não tem na tua vida um antes de Cristo e um depois de Cristo, é porque você ainda não se encontrou com Cristo, desculpa.
Você deve ter se encontrado com uma religião, você deve ter se encontrado com uma autoajuda qualquer desse da vida. Talvez você tenha escutado um coach te dando um treinamento gospel, mas vou dizer uma coisa para você: quando eu me encontrei com Jesus, eu era um Jaéder, mas depois eu me tornei um outro Jaéder. Se o dependente químico não disser assim, olha, eu era um drogado, mas depois de Jesus, agora eu sou um liberto, ele não encontrou com Jesus. Se um éprio não dizer, se um bêbado não dizer assim, olha, eu era um alcoólatra, mas depois de Jesus eu sou um liberto, eu vivo sóbrio, não bebo mais. Ei, eu era um antes e agora eu sou um depois. Alguém aqui tem que contar um testemunho: eu era um sem fé, mas agora eu tenho fé. Eu era um mentiroso, mas eu ando na verdade. Eu amo a verdade, eu estou enxertado na videira, e esse é o fruto dele, não meu. Porque eu, às vezes, quero dar o meu fruto. Às vezes eu quero dar o meu fruto. Às vezes, com muita sinceridade no coração, eu falo: Senhor Jesus, obrigado pelo teu Espírito me trazendo para a videira. Porque senão eu ia partir para dentro daquele indivíduo, dar uma bufetada nele. Ele merece. Batendo perturbado, irmão, é fruto de quem? Tem gente que tira a gente da graça. Eu sei que vocês são mais calminhos, mas eu sou meio sanguíneo. Eu tenho que viver banhado no azeite. Se eu dou uma saidinha só, dá ruim. Você quer saber se você é santo? Pergunta para tua esposa. Ela conhece o nível da tua santidade. Sim ou não? Quando a minha voz começa a aumentar, minha esposa pega no meu braço: amor, vambora. Se você ficar aqui mais 5 segundos, vai dar ruim. Porque o velho homem quer ter razão. Não só quer ter razão, mas quer mostrar que é desse jeito que funciona. Isso é o meu fruto. O fruto de Cristo: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É simples. Para quem não sabe, eu prego e às vezes quero dar aula ao mesmo tempo, porque sabe como é que é? É a veia de professor, né? Eu gosto mesmo de dar aula, então eu fico entre a cruz e a espada. Mas quando Jesus fala assim, olha, o meu jugo é suave, ele está falando de uma prática rabínica. Todo rabino tinha um jugo. O que era o jugo do rabino? O jugo do rabino era a forma que o rabino interpretava a lei. Cada rabino tinha uma interpretação da lei. E naquela época, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. A minha casa pegou fogo. Eu ia para o rabino perguntar: seu rabino, se minha casa pegar fogo, eu tenho que sair da casa só com a roupa? Ou melhor, desculpa, se minha casa pegar fogo no sábado, eu tenho que sair da minha casa só com a roupa? Eu posso tirar os mantimentos? Eu posso tirar os móveis, pelo menos, que aí eu safo alguma coisa? Tirar os móveis da casa no sábado é trabalhar? Aí vinha um rabino e dizia assim: não, qualquer coisa que você tentar salvar no sábado, você está trabalhando, você tem que sair só com a roupa. Aí vinha outro rabino com jugo mais leve e falava assim: não, você pode sair, você e os alimentos, mas as coisas têm que ficar, deixa queimar. Se você tirar as coisas, deu para entender mais ou menos? Cada rabino tinha um jugo. E geralmente o jugo dos rabinos da época eram muito pesados. Jesus fala assim: olha, fariseus, vocês imputam no povo um jugo que nem vocês carregam, seus hipócritas. Aí ele fala assim: olha gente, o meu jeito de interpretar a lei é suave. Não é justo que essa mulher, filha de Abraão, há 12 anos aí, corcunda, eu vou curar ela. Por quê? Porque o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. É para o homem descansar e ser abençoado pelo sábado. Então Jesus tinha um jugo suave. O que você quer dizer com isso, Jaed? Eu quero dizer que se você está se arrastando, dizendo assim: é muito difícil ser crente, meu Deus, que carga que eu carrego, parece que quando eu faço isso as pessoas ficam me olhando, as pessoas ficam me acusando. Pois é, esse jugo que estão botando em cima de você é jugo de homem. Carregue o jugo de Jesus hoje. Frutifique em Jesus. Tenha a sua consciência livre em Cristo. Tenha a sua consciência livre em Cristo.
Às vezes eu falo algumas coisas assim, porque assim a palavra me santificou, me salvou. Só que eu me lembro de uma coisa, que as pessoas estão ministrando aí uma graça barata. Quando fala consciência livre em Cristo, o cara já pensa logo, vou meter o pé na jaca. Jesus deixa. O apóstolo Paulo fala em Romanos assim: agora que temos a graça, podemos pecar deliberadamente? Ele fala, claro que não, uma vez na graça, não temos prazer no pecado. Não temos fruto de pecado. Chegar bêbado em casa não é fruto de Cristo. Dar uns deslizes de vez em quando, não é fruto de Cristo. Às vezes as pessoas não sabem interpretar o português. Quando João fala assim, filhinhos, não pequeis, o que João está dizendo? É para não pecar. Aí ele fala assim, se pecar. Esse aí é condicional. O se dá a ideia de quê? Talvez um dia você possa pecar. Aí quando a pessoa lê assim, se pecar, tá vendo? João fala que a gente peca todo dia mesmo. Então vamos pecar. Se pecar, você tem um advogado. Um advogado que te renova, que te perdoa, que te lava. Olha o que Jesus fala, João capítulo 15. Vós já estáis limpos pela palavra. Aí quando eu li, eu estou limpo pela palavra. Quem me lava? É a palavra ou é o sangue, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou lavado no sangue ou sou lavado na palavra? Isso mesmo, nos dois. É só definir o que lava o que. O sangue purifica o pecado que foi imputado na nossa alma. E a palavra purifica o nosso caminho. A palavra purifica as nossas atitudes. Porque que adianta você ser purificado pelo sangue e continuar pecando? Deu para entender? Você vem, é limpo pela palavra, você muda a sua forma de falar. Eita Jesus. Tem música de criança que adulto devia cantar. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Musiquinha de criança, né? Eu aprendi isso na EBF, olha. Bem que o pastor falou, né? Eu sou rodado, né? EBF. Década de 80. Eita, falei. Cuidado. Porque é justamente aqui que acontece a nossa purificação. A gente começa a fazer práticas que não é do agrado de Deus. A gente depara com a palavra. E essa palavra vai tratar o nosso caráter. Observe que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Porque as obras da carne são. Aí vem ira, contenda, mentira e não sei o que, um monte de coisa que é obra da carne. Aí depois ele fala, mas o fruto do Espírito é. Obra da carne e fruto do Espírito? Por que não é fruto da carne? O que é fruto? Fruto é o resultado de um relacionamento. A semente se relaciona com a terra, ela morre, mas cresce uma árvore. Essa árvore se relaciona com a fotossíntese, seja lá o que for, vamos lá, né? Eu não sou muito bom de botânica mesmo, e sai o fruto. E as obras da carne? Alguém se relaciona com o diabo para pecar? Não precisa. Romanos capítulo 6, capítulo 7, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas o que eu não quero fazer, quando vou ver, eu já fiz. O mal está nos meus membros. A minha carne quer pecar. É obra. É o que ela já faz por indução. É engraçado que a gente não ensina coisa errada para a criança, sim ou não? Ela já nasce fazendo as coisas erradas. Por que ela quer fazer? A gente tem que ensinar o certo. O errado ela já sabe. Pega um grampo de cabelo assim, dá uma abertura assim no grampo assim, de 2 dedinhos, e dá na mão da criança. É automático, ela fica olhando para o grampo assim, olha para a tomada. Nossa, parece que foi feito um para o outro. É incrível que ninguém ensinou assim, filho, esse grampo, não, já sabe como é que é. Obra da carne, a carne já vai fazer as obras que ela quer fazer. E aí a gente chama o Espírito Santo.
O espírito que milita contra a carne. Aí o espírito pega a gente e leva a gente para a videira. Você está agora na videira. O relacionamento com Jesus vai gerar fruto. E aí as pessoas vão olhar para você assim: nossa, que mansidão. Eu quero ser manso igual você, o que eu faço? Aí você fala o que para a pessoa? Vem para a videira. Vem para a videira. Aí você lembra daquele momento que Jesus tira as suas vestes e começa a lavar os pés dos discípulos? Aí Pedro fala: meu pé não. Pedro é sempre o mais doado, né? O meu pé você não lava, Jesus, que isso? Eu que tenho que lavar o teu, Jesus. Olha, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Pedro fala o quê? Então lava o corpo todo. Jesus. Pedro, é só o pé. O corpo já está limpo. Ele ainda fala assim: porém nem todos estão limpos, né? Jesus dá uma deixazinha. Tem umzinho que está agarrado na ganância ainda. Não quer ser purificado. Mas é só o pé. Porque o pé simboliza a nossa caminhada. É na nossa caminhada que a gente se contamina. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Depois da caminhada eu vou aliviar você. Vou te preparar para caminhar de novo. Constantemente temos que estar lavando os pés na palavra. Constantemente temos que ser torneados pela palavra, moldados pela palavra, constantemente. Isso é evangelho fluindo em nós e através de nós. Isso é relacionamento com o único amado de nossas vidas, que vai fazer as pessoas se apaixonarem por Ele. Querido, se deixar eu vou amanhã todo. Tem que parar, né? Só a última, mais 5 minutos, pode ser? Ih, só um falou amém. Sai todo mundo, fica só o varão que falou amém. Beleza? Tô brincando. A mulher samaritana ouviu aquela palavra bonita de Jesus e ela falou: vejo que você é profeta mesmo, meu Deus, e agora o que eu faço? E Jesus fala: chama teu marido, e amém, e se resolve aquela coisa toda. A mulher sai transbordante, e ela vai lá para os samaritanos e fala de Jesus para eles. Aqueles homens observam uma coisa estranha naquela mulher. Aquela mulher era uma mulher apática, era uma mulher que vivia escondidas. Ela foi para o poço meio-dia, onde ninguém ia, muito menos homem, um sol daquele, e a mulher foi para o poço meio-dia, uma hora que ela sabia que ninguém ia apurrinhar ela lá. Ela vivia isolada da sociedade, ela não tinha prazer, ela não tinha expectativas. O olhar dela era caído, e de repente aí vem uma mulher toda transformada, com semblante alegre, dizendo: olha, teve um homem que é profeta, que falou isso para mim, vocês precisam conhecê-los. E os homens vão lá, se apaixonam por Jesus e voltam: mulher, não mais pelo que você falou, agora pelo que ele fala realmente. Eis aí o Salvador do mundo. Impressionante que todas as vezes os discípulos perguntavam: é agora que é a redenção de Israel? É agora que vai chegar a redenção de Israel? É agora, Jesus, que você vai livrar Israel? Vocês não estão entendendo, mas os samaritanos entenderam. Eu não salvei Israel, eu salvei o mundo. Os salvos nessa manhã se coloquem de pé. João, capítulo 1, versículo 14, na minha Bíblia está assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que me chamou a atenção nesse texto foi que Cristo se manifestou em graça e em verdade. Eu não sei quanto seria da gente se a verdade viesse primeiro, mas primeiro veio a graça. Porque a verdade, como diz o adágio popular, ela é nua e crua. A verdade confronta. Tem gente que fala assim: as pessoas não gostam de mim porque eu sou muito sincero. Às vezes não é que você é muito sincero, às vezes que você não sabe usar a sua sinceridade. Você usa sinceridade com pouca sabedoria. Todo mundo
prefere ouvir a verdade, amém? A gente só não gosta de ouvir, mas a gente prefere. É uma escolha, eu prefiro que fale a verdade. Porque quando você encontra, por exemplo, vocês mulheres, encontra uma amiga que você não via há muito tempo, a sua amiga fala, nossa, como você está gorda. Pode ser que seja verdade, mas nem por isso você vai ficar feliz com essa declaração. Você vai dizer que sujeitinha, né, indelicada. Outra vez eu estava dando aula para algumas crianças, e uma criança, eu estava sentado, uma criança passou por trás e observou que eu sou calvo. E ela bateu, o tio tá careca. Ela falou uma verdade. Eu só não gostei muito. Porque nem sempre a verdade é bem-vinda. Mas o Cristo se manifestou em graça. E depois em verdade. Porque a verdade é dura. A verdade é inflexível. É verdade que somos pecadores e somos merecedores do inferno, amém? Mas antes ele se manifestou em graça. Para te dar a chance de ir para o céu. E o caminho do Cristo ressurreto, que nos trouxe a salvação, é um caminho que veio sendo demonstrado em graça, desde sua origem. Desde quando Deus falou no Éden para Eva, você vai sofrer dores de parto, e por causa do seu pecado, porém, nascerá de ti um que vai pisar a cabeça da serpente. A mulher que pecou vai ser aquela que vai trazer a luz, a graça se manifestando em meio ao pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá, abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu vou ler a genealogia de Jesus. E você vai me perguntar, você vai pregar na genealogia? Pois é, aquela parte da Bíblia que todo mundo pula. É onde eu vou pregar hoje. E se você quer alguma dica de nome, é só consultar a genealogia. Tem um monte de nome para botar no seu filho. Tipo Aminadab, Naasson. Naasson, meu filho, desce daí. É bacana esses nomes, né? Eu fiz tipo Bíblia, entendeu? Eu botei o nome do meu filho de Jaéder. É que eu nunca tive um xará, nunca conheci um Jaéder, fui botei o nome no meu filho. Eu fiz um xará para mim. Agora eu conheço um outro Jaéder sem ser eu, meu filho. Mas na genealogia de Jesus começa assim, olha. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus está pregando para judeus. E para os judeus convinha que o Messias fosse da linhagem de Davi, porque assim disse os profetas, que seria de Davi que viria o Messias. Então, Mateus faz questão de informar para todo mundo que Jesus era o Messias. Primeiramente, porque ele cumpriu a profecia. Filho de Davi. Então ele começa, filho de Abraão. Para quem não conhece Abraão, vou te apresentar. Abraão, ele nasce em Ur dos Caldeus, e ele é filho de Tera. E o seu pai tinha por profissão fabricar ídolos. E se você tivesse algum problema, você ia na casa de Tera e ele ia construir um ídolo para o seu problema. Do tipo, eu não consigo ter filhos. Então ele falava assim, esse aqui é o Deus que você adora para ter filhos. Esse aqui é o Deus da fertilidade. Você estou desempregado, esse aqui é o Deus que você clama que vai te dar emprego. Tera tinha Deus para todos os gostos. Se você chegasse, estou encalhado, quero casar. Tera também tinha. Não é só o Toninho, não. Tinha outro lá também. E aí, Abraão nasce num lugar de vários ídolos. Você pode até dizer que não, porque existem alguns episódios, né, de graça que nos surpreende, mas o meio que você nasce
constrói a sua personalidade, sim ou não? Se você nasce numa boa família, você tem muitos por cento de chance de ser uma pessoa bem orientada. E se você nasce numa comunidade muito violenta, você tem muita probabilidade de seguir aquela linha. Isso é comprovado, não tem para onde correr. Não é porque o cara nasceu lá que o cara vai ser. Não é bem assim, eu concordo com isso, mas eu estou falando de possibilidade. E Abraão tinha tudo para ser um adorador de ídolos. Mas Deus manifesta a sua graça na vida de Abraão. E Abraão, não sei de onde, sente um desejo de caçar um Deus único. Ele olha para aquele monte de Deus assim, ele fala assim: pai, não tem um assim que é maior que todo mundo. Porque é muito Deus para gravar nome, gente. Eu queria adorar um que fosse assim. E daí vem a frase que a gente não precisa falar mais, porque a gente sabe que não existe deuses. Mas lá em Abraão nasce a frase: eu sirvo ao Deus dos deuses. Ele está acima de tudo. Eu não preciso mais procurar Deus para nada, porque o Deus que eu sirvo, Ele é maior que tudo. Se manifesta a graça de Deus na vida de Abraão. E aqui começa a trilhar o povo hebreu, que vai se tornar o povo judeu, que vai gerar o Messias. E a graça não para aí em Abraão. Por quê? Porque Abraão não podia ter filhos. O caminho do Cristo, ele é feito através de milagres, porque Ele é o Deus que faz a estéril ser mãe de filhos. A graça se manifesta na vida de Abraão, porque Abraão escolhe um só Deus, mas de repente Deus fala assim: eu escolhi um para andar comigo, para ser meu amigo, mas que não pode ter filho. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que o caminho é meu, e o caminho, quando é meu, só eu posso fazer. Você já viu pessoas pedindo milagre a Deus? Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre desse tamanho. Então eu preciso que o Senhor convença um advogado, para esse advogado me procurar, para ele fazer isso. Aí você começa a cantar a pedra para Deus. Como é que você quer um milagre? Você nunca fez isso, né? Só eu estou nessa furada sozinho. Tudo bem. A gente quer ensinar a Deus como é que faz um milagre. É tipo assim: Moisés chega, dá de cara com o mar vermelho e fala assim: o que a gente vai fazer agora? A gente volta e mata o exército de Faraó? É impossível, né? Aqui só tem escravo. Aí talvez Moisés fale assim: Deus, o que a gente faz? Dá uma dica aí. Faz todo mundo morrer? Quer ensinar a Deus? Deus, não, pera aí, Moisés, você faz a minha vontade, o milagre é do meu jeito. Então vamos lá, pega o cajado e usa. Moisés pensou em tudo, gente. Moisés deve ter pensado numa praga matando o pessoal do Egito. Moisés pensou em pedra caindo do céu. A única coisa que ele não pensou, que o mar fosse abrir no meio. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Você já pensou em tudo, mas você nunca vai entender o que Deus vai fazer na tua vida, porque é do jeito dele, é da maneira dele. Mas vai acontecer. E o milagre de Deus se manifesta em Abraão, porque uma mulher de 90 anos gera um filho. A graça onde só tinha desgraça. Para piorar a situação, Isaac casa dentro da parentela. Então a gente já entendeu que a parentela de Abraão tinha dificuldade de ter mulheres férteis. Então não foi diferente Rebeca, ela só podia ter 2 filhos. E os 2 filhos eram gêmeos. Nasce primeiro Esaú e logo depois em seguida nasce Jacó. Talvez você conheça a história. Se você não conhece, vai ler em Gênesis a história de Jacó e Esaú. Mas como Esaú nasce primeiro, ele é o primogênito, ele é o dono da bênção, ele é o bambambam do negócio. Jacó é o desprezado. E aí Raquel recebe uma profecia: entenda uma coisa, o menor vai ser o maior. Eu, o Senhor, vou exaltar o menor. Que isso, Deus? Eu estou preparando o caminho do Messias. O caminho do Messias não pode ser um caminho comum, gente. As pessoas têm que entender que o Messias se manifesta em graça. Eu não posso fazer o que todo mundo faz. O maior sendo o maior não faz diferença, mas quando o menor se torna o maior, é porque Deus está no negócio. E aí a Rebeca não entendeu bem, então ela foi e botou uma roupa de Esaú no Jacó e mandou Jacó se disfarçar de Esaú, falar igual Esaú, levar o guisado, receber a bênção no lugar de Esaú. E receber a bênção do pai no lugar de Esaú trouxe mais problemas do que bênção na vida de Jacó.
Porque Deus não tinha falado, olha, o Isaac vai abençoar o menor. Não, não. Deus tinha falado, eu vou exaltar o menor. Não importa se a bênção do pai vai para o primogênito, porque a bênção do pai, dos homens, não pode ser maior do que a bênção de Deus. Você não precisa mudar de voz, você não precisa mudar de roupa, você não precisa deixar de quem você é. Deus vai fazer um milagre em você do jeitinho que você é, porque foi Ele que te fez, Ele te conhece, e Ele vai te exaltar com graça, com graça, com graça e verdade. Eu acho interessante as pessoas que querem seguir o ministério da palavra, que muda até a voz quando vai pregar. Aleluia, o Senhor está aqui, irmãos, amém. Não, você não precisa da voz de Jacó para pregar. Deus vai te usar. E gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. De 12 irmãos, a lista coloca o pior aqui. Judá, quem elaborou o plano abençoado de vender o seu irmão para os egípcios. Vamos matar não, vamos vender o cabra. Deixa ele virar escravo. Judá, ele teve 3 filhos. Morreu o primeiro, a viúva teve que, o segundo teve que assumir a viúva. Morreu o segundo, o terceiro tinha que assumir a viúva. Judá falou assim, ela matou o primeiro, matou o segundo, ela vai matar o terceiro. Judá falou assim, olha, o terceiro é novinho, quando ele crescer, ele vai assumir você, tá, querido? Mas não, ele estava mentindo para ela. Quando ela entendeu que era uma mentira, ela se fez de prostituta, eu vou contar bem rápido, e enganou ele, engravidou dele. Só que quando ela engravida dele, ela esconde o cajado dele, o selo dele e o lenço dele. As características de um pastor daquela época. No cajado do pastor tinha o nome dele. O selo dele era o brasão da família dele. E o lenço é onde se pendurava o brasão. Tudo que identificava ele, fazia dele de um homem de Deus, ela levou e escondeu. E quando alguém fala assim, Judá, tua nora está grávida. Judá, minha nora está grávida? Ela traiu meu filho mais novo, era só o que eu precisava. Traz ela, vamos apedrejar, vamos fazer o que manda a lei, está morta mesmo. E quando trouxeram ela, ela falou assim, eu sou digna de morte mesmo, mas antes de eu morrer eu queria devolver o cajado de quem me engravidou. E o lenço e o selo dele. Judá percebeu o quanto ele foi mesquinho, egoísta e maléfico com seu plano. E falou, essa mulher é mais justa que eu. Pecadora que sou eu, libera ela. Talvez você esteja achando uma história comum, mas saiba, naquela época não era. Se é difícil hoje para um homem reconhecer que peca, imagine na época de Judá. Sim ou não? Ou vai me dizer que os homens reconhecem que pecaram? Vamos lá, esposas. Os maridos declaram que errou assim facilmente, sim ou não? Demora um cadinho para a gente reconhecer que errou. Judá perdeu o seu cajado, mas ao se arrepender, Deus muda a sorte dele. Jacó, antes de morrer, abençoa todos os filhos, inclusive amaldiçoa Levi. Isso é assunto para outra pregação. Mas quando chega na vez de Judá, Jacó fala assim, ô Judá, o cetro nunca vai se apartar da tua família. Aí eu li de novo, hã? Cetro, gente, cetro é coisa de rei. Naquela época não existia rei, Israel era um povoado. Mas Jacó tinha profetizado, olha, um dia sua família será a família real. E o cetro não sairá de sua casa, Judá. Você pode ter perdido um cajado, mas ao reconhecer e ao se arrepender, Deus mudou a sua sorte com graça e te deu um cetro. Deus está te fazendo reino e sacerdote através do seu arrependimento. E sabe o que eu vejo aqui na Bíblia? Judá gerou de Tamar a Pérez. Gente, o que o nome de Tamar está fazendo aqui? Genealogia judaica, gente. Não tem nome de mulher em genealogia, pelo amor de Deus. Logo uma mulher que foi
abusada não, né? Que engravidou do sogro. Que se fez de prostituta. Por que Mateus escreve Judá? Ele precisava dizer, o caminho do Messias foi manifestado através da graça. Através de pessoas que você nem pensava que poderia fazer parte da história do Messias. Aí ele fala aqui, de Pérez a Zera, Pérez a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão gerou Raabe. Falei, Raabe? Queridos, Raabe nem judia é. Raabe é cananeia. Alguém lembra da prostituta Raabe? Amém? Alguém lembra? Lá na muralha de Jericó, deixa eu lembrar você. Ela escondeu os 12 espias. E quando eles foram embora, ela falou assim, olha, eu sei que o teu povo vai acabar com a minha cidade mesmo, mas livra nós ajudamos vocês. Aí eles falaram assim, olha, coloca um fio de escarlate, um fio vermelho na tua janela, que vai marcar o lugar da sua salvação. Coloca um fio, quando o meu povo vier, vai destruir a cidade, mas onde tiver o fio de escarlate, vocês vão ficar seguros. Agora me diz, por que uma mulher cananeia abrigaria 12 espias de Israel? Eu vou te explicar. Talvez Raabe, quando começa a ter noção de nomes na sua infância ou adolescência, ela pergunta, mãe, por que meu nome é Raabe? E a mãe dela conta a mitologia de Canaã, que dizia que Raabe era a poderosa serpente do mar. E ninguém podia com o poder da Raabe. A Raabe, ela peitava o Leviatã, para você ter noção. E minha filha, eu te botei esse nome porque você vai se tornar poderosa. Daí agora eu quero conjecturar uma coisa da minha cabeça. Talvez por causa disso, Raabe nunca foi submissa a homens, porque ela se sentia superior. Não querendo receber ordem de homens e viver da maneira que ela queria, ela se tornou uma prostituta. E agora aparece um povo vindo confrontar com o povo dela. E sabe a história que contam para ela? Está vindo um povo que atravessou o Mar Vermelho e está vindo para cá. Então Raabe, ela faz conexão. Existe um Deus que atravessou a Raabe. Se esse Deus cortou a Raabe ao meio, imagine o que ele vai fazer com o meu povo. Aí você fala, de onde você tirou essas coisas? É da Bíblia. Isaías 51, ele fala nos últimos versículos assim, louvado seja Deus, que nos tirou do Egito, e partiu a Raabe e matou o dragão. Ele fatiou a Raabe porque o mar se abriu no meio e matou o dragão. Quem era o dragão? O poder do Egito, o faraó. Ele partiu o mar em dois e a Raabe entendeu, esse Deus acabou com a minha mitologia, ele é maior que a minha Raabe e ele vai acabar com a minha cidade. Eu preciso ficar do lado dele. E assim acontece. Você conhece a história, o povo de Israel dá 7 voltas, uma volta por dia, depois no último dia dá mais 7, toca a trombeta e a muralha vai ao chão, mas aonde tinha o fio de escarlate, onde tinha o fio vermelho, a muralha não foi derrubada, ali estava a família de Raabe. E Raabe, prostituta, ela casa com Salmão e gera Boaz. Você está entendendo que o caminho do Cristo se manifestou através da vida de uma prostituta? Melhor, né? Uma ex-prostituta. Porque nada que acontece no nosso passado pode nos taxar. Ficou para trás. Entenda uma coisa, o diabo ele é especialista em passado.
Mas do futuro ele não entende nada, ele só sabe de uma coisa: ele vai para o lago de fogo, ele vai perder no último dia, no juízo final, ele vai ser pisado pelo Cristo ressurreto, mas ele não sabe do teu futuro, porque o teu futuro é escrito com gota de sangue, pela caneta de Cristo. Ei, o fio de escarlate está na tua casa, você é a graça de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo disse: o mistério que esteve oculto durante gerações foi manifesto em quem? Em nós, Cristo em nós, a esperança da glória para este mundo. A graça se manifestou em nós. Boaz gerou de Ruth a Obed. Ah, meu Deus do céu, já não bastava uma cananeia aqui, agora entrou uma moabita. É sério isso que Mateus vai ficar jogando aqui pra gente, que só gente que a gente não imaginava que fosse entrar na genealogia da graça. Talvez você já tenha orado um dia na sua vida, na sua crise, dizendo: Senhor, quem sou eu? E Ele te responde: você é filho da graça. Para quem não sabe quem é Ruth, eu gosto de contar a história, já percebeu, né? A Ruth é uma moabita. E como é que ela veio parar aqui? Culpa de Noemi e seu marido, que agora eu esqueci o nome. Eles saíram de Belém para Moabe, porque tinha seca em Belém. Para quem não sabe, vem agora uma dica de escola bíblica dominical. Aonde tem Bet na Bíblia é casa. Betel, casa de Deus. Belém seria Betlém. Betlém, casa do pão. E na casa do pão não tinha pão. Deu para entender? Muitas pessoas se frustram no evangelho porque vindo para a casa do pão não encontra pão. Valoriza, glorifica a Deus, que você congrega no lugar que tem pão. Você tem um pastor que não nega o cajado. Você está no lugar que tem evangelho. Mas muitas pessoas estão morrendo porque não estão encontrando pão na casa do pão. E sabe o que eles fazem? Saem de Belém e vão para Moabe. Qual é Moabe? É o mundo, é terra estrangeira. O que encontra na terra estrangeira? A morte. Porque Noemi saiu com seu marido e seus filhos, foram para uma terra estrangeira, e os seus filhos se casaram lá em Moabe. E morreu o marido de Noemi e os filhos de Noemi. E Noemi falou para as duas noras assim: agora vocês procuram rumo, porque eu sou velha demais para dar outro marido para vocês. Vocês procuram rumo, que eu vou voltar para onde eu não devia ter saído. Vou voltar para a casa do pão. Agora nasce aquela frase clássica, que se você não leu o livro de Ruth, você deve ter ouvido uma meia dúzia de vezes essa frase. Porque uma nora foi embora, seguiu a orientação de Noemi. Mas Ruth se vira para ela e fala assim: para onde tu fores, eu irei. A partir de hoje, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Porque uma moabita adoradora de Quemos mudaria de Deus? Por que uma moabita agora que perde o seu marido mudaria de Deus? Porque uma moabita agora seguiria uma senhora velha? Por quê? Porque era necessário que o caminho do Cristo se manifestasse em graça. A graça alcançou Ruth e ela abraçou a sua sogra com amor. Ela abraçou a sua sogra com amor. O seu coração se encheu de amor. O que é amor? Amor é misericórdia e graça. Misericórdia. Misericórdia e graça. Será que vocês não entendem? Misericórdia eu quero e não sacrifício.
Ah, Israel, ah, Jerusalém, que mata os profetas. Se tu soubesses como eu queria te abraçar com amor. E você conhece a história. Ruth volta com Noemi. Conhece um parente distante do seu finado marido. E esse parente distante, ele tinha que assumir, pela lei daquele povo, ele tinha que assumir a esposa do falecido, do primo dele distante. E quando Boaz entende essa mulher, a mulher para casar, linda, ele percorre a genealogia e percebe que tem um parente na frente dele, um parente mais próximo. Ele fala: meu Deus, ele tem mais direito do que eu. Aí, segundo a lei, se você não quisesse assumir a mulher do teu parente, você podia passar a bola para o próximo. E não sei porquê, a história vai dizer que você só tinha que dar um sapato para esse cara. Dar um sapato para ele, ele vai assumir a mulher. Então, ou melhor, né? Boaz só tinha que dar um sapato para ele. Então Boaz deu uma sapatada e ficou com Ruth. Eu imagino, agora minha conjectura, coisa da minha cabeça, eu gosto de contar a história. Eu imagino Boaz chegou pro primo assim e falou: chega aí, primo, tá sabendo aí que aqui nosso primo morreu? Morreu, né? Foram para Moab, isso aí. E a viúva dele veio para cá, cara. A viúva dele veio para cá. E aí tá lá, né? Você vai assumir? Ah, não sei como é que ela é, cara, meio caidinha. Não, se eu fosse você, sei lá. Ah, cara, então não vou querer não. Tá, se você não quer, eu vou quebrar teu galho, eu fico pra você. É mesmo, cara? Então me dá lá o sapato. Toma a sapatada aí, me dá a mulher. Coisa minha, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês não tem na Bíblia. Boaz casa com Ruth, uma moabita. E que você não sabe, Ruth gera Obed, e Obed gera Jessé, pai de Davi. Ruth é bisavó de Davi, uma moabita, de terra estranha, uma estrangeira. Sabe o que Deus está falando para a gente? Não fica dando ouvidos para qualquer voz. Não importa quem você é, de onde você vem, para onde você vai. O que importa é que você é meu filho. Tem gente que fica caçando coisa no passado. Não, porque eu perguntei para minha mãe falou que eles não queriam ter filhos mais não. E eu vim assim de susto, sabe como é que é? Eu não fui nem planejado. Como você não foi planejado, querido? Se você está vivo, Deus planejou você. Você poderia não estar na matemática do seu pai, da sua mãe, mas você estava na prancheta da vida de Deus. Ainda no ventre da tua mãe, Ele já sabia o teu nome. Você é projeto divino. Tem gente dizendo assim: cara, é estupro, engravidou, aborta, não sei o que, coisa e tal. Eu não quero entrar nessas questões polêmicas de direita e de esquerda. Eu quero dizer que o autor da vida é Deus. E se Ele gerou você, Ele se responsabiliza por cada fio do seu cabelo. Bisavó de Davi. Nasce Davi, um homem segundo o coração de Deus. E você se perguntou, eu sei que eu também me perguntei, por que Davi é segundo o coração de Deus, se ele realmente, a história dele não é muito legal. Um homem segundo o coração de Deus é aquele homem que faz a vontade de Deus. É aquele que obedece à vontade de Deus. É aquele que agrada o coração de Deus. E você vai dizer assim: mas quando Davi comete adultério e homicídio, ele não é um homem segundo o coração de Deus. Sabe aonde que eu achei o motivo de Davi ser um homem segundo o coração de Deus? É quando um profeta abusado chamado Natã
aponta o dedo no nariz dele e fala assim: Davi, você é esse adúltero, você é esse homicida, você é esse ladrão. E se eu fosse Natan, eu dava o recado e metia o pé. Porque é certo, gente, você deu um recado ruim para o rei naquela época, o rei mandava prender ou matar você, ponto. Não tem um profeta que entregasse a verdade que ficasse vivo diante do rei. Vai ver a história aí de, eu acho que é Micaías, Jeremias, todo mundo que botou o dedo na cara do rei, falou coisa ruim, deu ruim. Mas quando Natan fala que ele é um homicida, que ele é um ladrão, Natan não para por aí. Natan continua. Sabe como é que é? Não adianta você somente tocar na ferida, tem que pisar e fazer voltinha. Natan continua no texto e fala assim: Davi, você não era ninguém, eu transformei você em rei. Davi, eu te dei tudo, diz o Senhor. Eu te tirei de trás das malhadas, Davi. Olha o que eu fiz com você. E se você me pedisse mais coisas, eu te daria, Davi. Por que que você fez isso? Davi olha para o profeta, se prostra ao chão e diz: pequei. Contra ti, Senhor, pequei. Eu pequei, eu não sou digno. Naquele momento nasce o salmo mais lindo que tem na Bíblia. Você conhece? Salmo 51. Não retires de mim o teu espírito, Senhor, mas renova em mim um espírito reto. Purifica-me com hisopo e só assim eu serei curado. Eu preciso da tua graça. Agora vem o desfecho. Somente quem conhece o coração de Deus consegue fazer essa oração. Ele se volta para Deus e diz: porque eu te conheço, Deus, e um coração contrito e quebrantado tu não desprezas. Uau! Eu te conheço, Deus. Você não suporta arrependidos. Você odeia os soberbos, você abate os soberbos, mas abraça os humildes de coração. E eu estou aqui na tua presença, humilhado, quebrantado. Aos quebrantados nessa noite, aos quebrantados nessa noite, vinde, encontre a minha graça, encontre a minha graça. Não resista à repreensão do Espírito. Pare de ficar lutando com Deus. Receba a graça. Davi gerou Salomão, Salomão Roboão. Queridos, a partir de Salomão acontece uma salada em Israel. Salomão se torna idólatra. Roboão faz pior ainda. E Roboão perde o reino de Israel. 10 tribos seguem Jeorão, ele fica com 2. E aqui é uma história muito grande que deixa para outra mensagem. E poucos aqui, Asa, Sissafa, Josafá, mas Jorão, Uzias começou bem, mas deu mole também. Ezequias é um grande rei. Ezequias foi aquele que venceu o Senaqueribe. Alguém lembra dessa história? Ezequias se encheu de armas, partiu para dentro de Senaqueribe, matou todo mundo. Alguém lembra? Não, não foi assim. Ele morreu de medo. Ele pediu misericórdia a Deus. Esse cara vai trucidar a gente. O exército dele é 10 vezes maior que o nosso. O que a gente faz? Isaías fala assim: ô Ezequias, Deus manda te dizer que a batalha não é tua, é dele. Fica tranquilo que por onde esse soberbo veio, ele vai voltar. Meneia a cabeça, zomba dele. Não faz parte falar Davi de Ezequias nessa mensagem. Eu estou falando, eu não sei porquê. Mas meneia a cabeça. E aí eu fui para o dicionário. Dudu, o que é meneia a cabeça, pelo amor de Deus? Joga a cabeça para um lado e para o outro assim, irmã. Coitado do inimigo. Faz assim para ele, assim. Coitado. Ele não sabe com quem ele se meteu. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Quantos anjos? Um anjo. E matou 185 mil de Senaqueribe. E ele voltou correndo, desesperado.
Só que Isaías se volta para ensinar para Ezequias e fala assim: Ezequias, Deus fez tanta coisa boa para você, você está vacilando, tua casa está uma bagunça e você vai morrer. Nossa, um rei tão abençoado. E ele fala assim: poxa, Isaías, fala com você que é assim com Jeová? A gente tem essa mania, né? De procurar pessoas que têm um sinal mais forte, banda larga. Como é que é a sua internet? A minha tá meio de escada, irmão. Não, o pessoal novo não sabe o que é internet de escada. E a sua? A minha tem mais ou menos 10 mega. A sua, Dudu? 240 mega, mais ou menos. Não. A gente pensa assim, né? Que tem alguém que tem mais intimidade, sim. Então Ezequias falou, Isaías, vai lá e bate um papo com ele. Isaías foi lá bater um papo com Deus. Deus falou, tá bom. Mostra o relógio de sol para ele. Se a sombra voltar a 40 graus é porque eu vou dar mais 15 anos para ele. Eu não sei se você conhece a história. Se você não conhece a história, você vai ler. Está também no livro de Isaías, conta também no livro dos reis. E também está no livro das crônicas. E o relógio volta a 40 graus e ele ganha mais 15 anos. O que eu não entendo, que depois que ele morre, assume um rei de 14 anos, chamado Manassés. Se Manassés assumiu com 14 anos, é porque Ezequias ganhou mais 15 anos e fez Manassés. Se ele morresse, Manassés não viria. Por que Deus não matou logo esse miserável? Tinha que fazer o Manassés? O pior rei de Israel. E por que Mateus não podia pular esse cara? Por que Manassés está aqui na genealogia de Jesus? Queridos, Manassés, ele foi o cabra que odiou a Deus com todas as suas forças. Eu sei que eu tenho que parar a mensagem agora. O relógio está me acusando ali. Mas vocês estão com o olhinho assim, ó, querendo que eu continue a história. Eu vou contar o resto depois. Manassés, ele era adorador de Maloque, um deus que tinha mãos de ferro gigante, com uma fogueira embaixo. Acendia-se a fogueira, as mãos de ferro ficavam rubras pelo fogo. E sabe o que Manassés fez? Jogou o filho dele, recém-nascido, nas mãos de Maloque. Sacrificou o seu filho a Maloque. Porque Maloque era um deus que aceitava sacrifícios, oferendas de crianças. E por que Manassés fez isso? Porque ele odiava, ele queria provocar a ira de Deus. Matou o seu filho. E não ficou barato. Os assírios tomaram Judá, levou Manassés para o cativeiro. E ele estava lá no calabouço esperando o momento de sua morte, quando ele orou a Deus. Irmão, ele teve essa cara lavada de orar a Deus. Não, pelo amor de Deus. Eu nem ia orar não, gente. Depois de tudo isso, ele teve a cara de pau de orar. E aí, meu irmão, o que foi que Deus fez? Miserável, tu vai ficar aí. Agora não adianta mais orar. Não, isso aí eu que faria isso. Deus é melhor do que eu, graças a Deus. Deus tirou ele de lá. Deus devolveu o trono para Manassés. E Manassés voltou à adoração em Israel, que um dia ele tinha acabado. Manassés destruiu os deuses. Mas a Bíblia diz que o povo continuou idolatrando outros deuses. Muito cuidado com o que a gente faz, porque não dá para voltar apagando tudo. Não dá para refazer. E por que Manassés está aqui? Porque o Filho de Deus se manifestou em graça e em verdade. Eu queria falar mais uns 3, mas vou terminar com Maria, porque Maria também está aqui. José gerou de Maria Jesus. Maria de Nazaré. É porque quando eu estou em Cabo Frio, eu ministro uma palavra como essa, eu lembro das cidades de interior de Cabo Frio. Mas São Pedro eu não sou muito bem informado. Tem uma aldeiazinha bem longe daqui, assim, que pertence a São Pedro. Tem um nomezinho bem pequenininho, bem longe, assim, uma aldeia pequena, de uma vila de moradores. Retiro é bem longe? É pequenininho? Então, Maria do Retiro, nasceu Jesus. E você perguntaria, ou melhor, você não, né?
alguém da capital de São Paulo diria: vem alguma coisa boa do retiro? O pessoal no Rio de Janeiro não sabe nem que existe retiro. Você está exagerando. Não, eu estou falando sério. Nazaré era uma coisa muito pequena mesmo, que quando disseram para Natanael, nasceu o Messias. Natanael nasceu aonde? Ele é de Nazaré. Natanael, vocês estão de graça. Vem alguma coisa boa de Nazaré, gente, pelo amor de Deus. Maria, lá de Nazaré, uma jovem noiva. Quer dizer, se ela era noiva, não tinha casado ainda. Se ela não tinha casado, não tinha como ela engravidar, sim ou não? E quando o anjo falou para ela assim: olha, você vai ficar grávida e o nome vai ser Jesus. Ela falou assim: eu não deitei ainda com meu marido, como é que eu vou ficar grávida? E o anjo fala assim: Maria, você está falando de coisas que você não entende. Você está falando de processos naturais. Maria, eu estou te levando para o mundo espiritual. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo vai te envolver. E você vai engravidar do Espírito. Talvez você já usou essa frase: eu não tenho pistolão para entrar nessa empresa. Ninguém me conhece para passar nesse concurso. Não tem ninguém que me indique. E Deus está falando assim: se eu estou prometendo alguma coisa para você, você não precisa de relacionamento com homens. Você não precisa de indicação, você precisa do teu Deus. Vai descer sobre você o Espírito Santo, e a obra que o Senhor tem na sua vida vai se realizar pelo poder do Espírito. Assim como aconteceu com Maria, está acontecendo em São Pedro da Aldeia. Vem alguma coisa boa de São Pedro da Aldeia, sim. Os filhos de Deus são levantados pelo poder do Espírito. E por onde a gente passa, a gente leva a luz, a gente leva a graça, a gente leva a misericórdia. A misericórdia está sendo manifestada nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Então comece a colher as atitudes do Espírito Santo na tua vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você: nos últimos dias, as pessoas estão sendo confrontadas, afrontadas. As pessoas estão sendo incentivadas a perderem a sua fé. Jovens estão se desviando aos montes. Eu sou ministro de música. Eu estou atendendo hoje 4 igrejas. Pastores desesperados, me ajudam aqui porque foi todo mundo embora. E quando eu falo que vocês são privilegiados, talvez vocês não entendam a dimensão da coisa que está aí fora. O Espírito Santo precisa de você. Ele precisa mover em você. Você tem que deixar de ser um espectador de culto e entender que está sendo gerado no seu ventre vidas em nome de Jesus. Você é um propagador do Evangelho. Se você crê nisso, se coloque de pé nessa noite. Você é um propagador do Evangelho. Você é um incentivador do reino dos céus. E se você entendeu o que foi ministrado aqui, eu quero que você tome posse da graça de Deus. Quem sou eu, Jaéder? Quem sou eu para estar aqui? Você é filho do Cristo, cheio da graça, que se manifestou em graça e em verdade. É verdade que você é falho, é verdade. É verdade que você é limitado, é verdade. É verdade que a gente tenta fazer o bem e não consegue, é verdade. Mas a graça nos invade e nos dá a vontade de querer tentar de novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou romper em nome de Jesus. Eu vou lutar contra esse gigante em nome de Jesus. Eu vou vencer essa barreira em nome de Jesus. Eu vou largar esse vício em nome de Jesus. Eu vou fazer a vontade do Cristo ressurreto em nome de Jesus. Hoje é dia de memorial. E quantas vezes, querido, chegava a hora da administração da ceia, eu metia o pé da igreja.
Ainda bem que só eu fazia isso, né? Aqui ninguém nunca fez isso não, graças a Deus, em nome de Jesus. Porque, Dudu, eu estava em pecado, eu não podia tomar ceia em pecado. Eu saía correndo na hora da ceia. Ficava lá fora batendo papo na cantina, comendo salgado. Eu demorei a entender que participa da ceia não aquele que deixa de pecar. Participa da ceia aquele que se arrepende de seus pecados. E ainda eu não estou me sentindo bem, por isso eu estou assim, querendo me consertar para depois ir para a igreja. Não, querido, você entendeu errado. Vem para o lugar de adoração. Venha pela graça. Como ministro de louvor, eu cansei de falar, hoje eu não estou bem para subir. Você conhece essa frase? Ah, Analita, hoje eu não estou bem para subir. O dia que você se sentir bem, não suba. Porque quando você se sente forte, é aí que você está fraco. Porque eu só subo aqui pela graça. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Como é que você aprendeu o texto? Quem está de pé, não é isso? Quem está de pé, cuida. Não, mas não é aquele que está de pé, não. O texto fala, aquele que pensa estar de pé. Porque de pé ninguém está. Todos estamos sustentados pela graça de Deus. Ele nos sustenta com misericórdia e graça. O seu amor nos sustenta para sempre. O seu amor dura para sempre. Eu vou participar do corpo e do sangue de Cristo pelo amor e pela graça que me invade nessa noite. Toma posse da graça. Toma posse da graça. Toma posse da graça. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh.